Perfeito. Antes de passar pro Dupral, eu só pensei numa coisa aqui quando você falava dessa questão das recompensas inesperadas serem mais valiosas, em como no começo o TikTok, ele começou a roubar muita audiência do Instagram, porque o Instagram, agora ele mudou, mas lá atrás ele mostrava só o pessoal que você acompanhava. Então, naturalmente eu espero um certo tipo de conteúdo do Pra, da Malu, o pessoal que me segue espera um tipo de conteúdo, mesma coisa com o Lucas. Já no TikTok, não, ele te mostra conteúdo aleatório. Sai mostrando. Uhum. E aí o pessoal ficava muito mais tempo no TikTok, inclusive o tempo de consumo de conteúdo lá ficou maior do que no YouTube, sendo que no YouTube eu entro às vezes pra ver vídeos de 3 horas. Nossa, O cara lá só vendo vídeo, que era de 1 minuto, depois que foi pra 1 minuto e 30, 3 minutos, foi subindo o tempo, só por conta de aleatoriedade. E aí no Instagram eles mudaram o mecanismo pra começar a sugerir posts pras pessoas. E isso é uma faca de dois gumes também, porque isso é o lado do consumidor, né? Você começa a ver conteúdo mais aleatório. E pro lado do produtor, você é visto de forma mais aleatória, o que estimula a pessoa a postar mais e aumentar a qualidade e o volume de produção. Sim. Então você tem os dois lados da equação da oferta e da demanda. A qualidade é meio Qualidade duvidoso é lá. completamente relativo. É que qualidade depende do público. Eu né? não assisto muito lá, Vamos chamar de mas toda vez que eu engajamento, assisto eu fico engajante. meio... Exato, engajamento seria melhor. Eu fico meio assustada. Mas esse é o ponto, o cara pode ser muito pequenininho e engajar pra caramba porque fez alguma coisa, então entre produzir pro Instagram ou pro TikTok, o cara preferia produzir pro TikTok. Mas o que eu ia falar não era nem isso. A questão é de como as redes sociais, os caras contratam engenheiros e pessoas ultra inteligentes pra afiar essas armadilhas dopaminérgicas Total. até a última potência, cara. Total. Então, por isso que criança na China também, o Xi Jinping proíbe TikTok pra criança. Porque não tem como, cara. É um negócio que é feito pra viciar, pô. Mas Duprá, por favor. E jogos também, né? Os caras do cassino Sim. também entenderam muito como funciona a mente Há humana. muito mais tempo. Não, e agora os sites de aposta americana, cara, eu vi nas eleições agora, os caras apostavam assim, no Joe Rogan, o Elon Musk vai falar a palavra Trump, e os caras apostando, tipo Meu assim. Deus! Não, tá num nível bizarro. Então, assim, eles entenderam muito como funciona o sistema da mente humana. Nada mais funciona sem aposta. E eu, assim, gostei muito, né? Acho que ficou muito completa a resposta do Lucas. Eu acho que eu divido, assim, na minha visão, sempre, essa questão de sincrônica, recuperação sincrônica ou não, porque eu sugiro sempre, né, para as pessoas fazerem pelo menos a cada 6 meses, uma ejeção a cada 6 meses de, seja 2 ou 4 dias, porque realmente nesses momentos que você troca o ambiente inteiro, você consegue quebrar muito mais os hábitos. Lembrando que para você construir hábitos, alguns hábitos demoram de 18 até quase um ano, 18 dias até quase um ano. Então, tem pessoas que demoram muito mais do que os famosos 21 dias. Então, não estou dizendo que você vai reconstruir hábitos em poucos dias, mas você quebra os hábitos antigos em poucos dias. E você consegue voltar para a sua rotina de uma forma um pouco mais prática. Então, sempre sugiro uma recuperação fora do seu ambiente, pelo menos a cada semestre. Tirando isso, eu acho que são 2 pilares muito importantes para você recompor o seu sistema dopaminérgico. Um deles é você olhar para suas emoções. Se você tiver com um crash emocional, não tem como, você vai buscar recompensa imediata. Então, esse é um dos mais importantes. Tem crash emocional, você vai buscar recompensa imediata. Se você tiver com menos crash emocional, e isso envolve também a sua autoimagem, sua autovalorização, aquelas pessoas que têm uma autoestima um pouco mais quebrada, um pouco mais frágeis, essas pessoas estão mais fadadas a entrar no ciclo de querer recompensa imediata para saciar esse buraco que tem na autoestima. Então, eu costumo olhar para o lado emocional e para o lado de autoestima. Feito isso, você já tem uma pessoa muito mais forte para lidar com o delta T da recompensa. Se a pessoa está bem emocionalmente e ela está se sentindo valorizada, ela mesma se olha no espelho, e eu não estou dizendo esteticamente, eu estou dizendo o valor de autoestima é um valor até de virtudes, a pessoa se é virtuosa ou não, se ela tem uma fé, ela tem mais autoestima, se ela executa alguma coisa profissionalmente, tem mais autoestima. Então tem vários itens que não envolvem só a estética. Então, a pessoa estar com a autoestima no lugar ajuda muito ela não ter um crash dopaminérgico. E aí, o terceiro ponto é olhar para o temperamento daquela pessoa. Existem pessoas que são sensation seekers, que são os dopaminérgicos mesmo, esse termo veio em 1964, e que são as pessoas buscadoras de sensações. Essas pessoas são dopaminérgicos clássicos. E que não adianta você lutar contra a sua natureza. O que você tem que fazer é entender o seu ritmo. Entender, inclusive, quando você entra na famosa ressaca da dopamina. Então você vai sempre, se você é um sensation seeker, buscar o pico de dopamina e depois você vai ter um crash. E o que você tem que aprender a fazer?
você tem que aprender a ler essa oscilação. E você tem que aprender a trabalhar com essa oscilação, né? Da outra vez que eu vim aqui, a gente estava falando com o Kaique, e ele estava contando, né, que o Thiago vem aqui, grava não sei quantos mil vídeos, bate a meta dele, e depois ele fica um tempão sem gravar. Ele entendeu o ritmo dele. Ele entendeu, talvez, como ele é muito produtivo em algumas épocas, e depois ele tirou o pé outras. Então, eu me lembrei dessa fala deles, porque isso, eu acho que é a grande habilidade do Sensation Seeker, é não lutar contra essa natureza e entender seu ritmo de oscilação e aceitar isso. O que você tem que fazer para aceitar isso? Diminuir o seu nadir, né? Diminuir quando você tem o crash. Quando você tiver o crash, você, por exemplo, você tem um crash de dopamina e você sabe que você é viciado em redes sociais, ou você sabe que você é viciado em pornografia, fica longe do celular, do computador de qualquer jeito, como se você fosse um viciado em droga. Porque você tá no crash, então você tem que saber quando vem o crash e aceitar esse crash. E aí você tem que saber quando vem a fase realmente de produtividade dopaminérgico. Então, se conhecer o seu temperamento. Ponto número 4 é você modular a sua resposta ao estresse. Quanto mais estressado você tá, você pode ser um gênio. Se você estiver estressado, você vai tender a ser um pouco mais burro, tomar piores decisões. Você vai, é o que eu brinco, né? Você quer transformar um Einstein no burro, é colocar ele no estresse. Então, se você é uma pessoa espiritualizada, se você é uma pessoa que vê coisas e de repente você tá no estresse, você perde essa capacidade. Se você é uma pessoa que tem intuição, você tá no estresse, você perde essa capacidade. Se você é uma pessoa racional, você tá no estresse, você vira uma pessoa puramente emocional. Então, olhar para o seu fator de estresse, né? Para sua vida mesmo, e entender o que você pode fazer para modular esse estresse. E para finalizar, só estou pegando pontos complementares aqui para não falar mais do mesmo, olhar para o seu vício químico, porque todo mundo tem vício químico, por exemplo, em cafeína. A cafeína, ela faz um pico de dopamina, principalmente se você é virgem na cafeína. Se você usa cafeína todos os dias... Não tem mais ninguém virgem no Brasil de café. Quase não tem. O Brasil é um dos lugares que mais se consome. A gente consome muito café. Então, se você é virgem de cafeína, você toma um cafezão preto, você vai ter assim um pico de dopamina e você vai ter super motivação, trabalhar voar alta, etc e tal. Agora, se você toma café todos os dias, a cafeína só vai te jogar para o basal. Ela só vai te jogar para o tônus da dopamina. Então, você não vai ter mais o pico. Então, qual que é a grande sacada? Se você for uma pessoa que precisa do pico de dopamina, você usar de formas alternadas. Então, dia sim, dois não. Porque você no dia seguinte paga a conta, tem um crashzinho, sabe que vai ter o crash, fica a cafeína off. No outro dia, você já está com seus receptores livres, bum, cafeína de novo, dopamina vai subir. Então, eu falei só da cafeína, mas tem pessoas usando Venvance, tem pessoas, a lisdexanfetamina, tem pessoas usando anfetaminas. Então, você tem que olhar para aquilo que a gente falou no começo. A dopamina vai ser construída através da tirosina, vai se transformar em L-dopa pela tirosina hidroxilase e se transformar em dopamina pela tirosina decarboxilase. O que acontece? Você tem coisas que estimulam essas enzimas, então estimulam a maior formação de dopamina. Então você pode repor tirosina, você pode usar mucuna prurins, você pode, por exemplo, tomar um banho frio, você pode aumentar a sua dopamina em 200%, você pode usar, por exemplo, alguns outros stacks que chamam-se, por exemplo, Bromantan, que é um stack russo, um suplemento russo, que ele estimula a tirosina hidroxilase, estimula você a produzir mais L-dopa. Então tem muitas coisas que você pode olhar para aquela pessoa e falar, putz, a pessoa toma Venvance há 5 anos, o que eu vou fazer com ela? Você tem que modular quimicamente também. Então eu estou dando exemplos que você pode modular a pessoa através da consciência, né? Você vai trabalhar na motivação dela, entender o sentido do que ela faz, entender que você vai deixar o chocolate a 4 andares longe para você ter a sua consciência e trabalhar através da consciência. Você pode trabalhar através dos ambientes, mudar seus hábitos e fazer com que os seus hábitos estimulem, né? Os triggers do ambiente estimulem bons hábitos. E você também pode trabalhar na sua alquimia. Então você também pode usar suplementos que vão te ajudar a manter a sua dopamina quando você precisa e principalmente nos dias de crash para você não ter um crash tão grande. Então a pessoa que toma cafeína, no dia que ela faz cafeína off, ela pode usar mucuna com tirosina, por exemplo. A mucuna, ela tem 4 a 7% da L-dopa. É um grão que é um fitoterápico que você tem no grão a L-dopa, ou seja, que já é a dopamina intermediária. Ela não é tirosina e não é dopamina, ela está no meio do caminho. E a L-dopa é uma metabolização relativamente rápida. Então você pode usar a mucuna no dia do crash da cafeína, ou seja, você pode brincar com a sua alquimia para você estar com a sua dopamina mais em dia, né? Você tem muitas coisas que podem utilizar para que isso aconteça. Então, acho que esse é o resumo, né, para complementar a resposta do Lucas, no sentido de que você pode agir para ter o jejum de dopamina. Jejum de dopamina não é ficar sem dopamina, mas é você aprender a trabalhar no melhor do seu potencial com a dopamina e você saber quando você vai surfar o crash e quando você precisa estar com essa dopamina alta para fazer acontecer, para se motivar e se conhecer e entender
o seu ciclo e a sua oscilação. O grande segredo para você estar no bem-estar é você ter essa oscilação de olhar para o futuro, desejar algo a mais, mas estar muito e muito satisfeito com o presente.